Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Filipenses 4, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra santa, a fim de considerar nela, rogamos que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, de maneira que possamos ver com clareza as Tuas verdades, as implicações e as aplicações delas, a fim de que possamos viver, ó Deus, de modo digno da vocação a que nós somos chamados. Abençoa Teu povo aqui presente, abençoa a Tua igreja, espalhada por toda a terra, que a Tua paz, ó Senhor, seja sobre o Teu povo. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Dando continuidade, portanto, à nossa exposição ao livro a Epístola de Paulo aos Filipenses, Paulo agora faz uma conexão com aquilo que ele já estava falando anteriormente, como nós já temos visto, e agora ele continua essa conexão. O que ele estava falando? Várias coisas. Ele havia falado sobre os judeus, aqueles que estavam, os falsos mestres, que estavam ensinando sobre a necessidade de guardar a lei, de praticar tudo aquilo que estava na lei, ser circuncidados, praticamente serem judeus, não sendo judeus, a fim de que pudessem ser salvos. Portanto, uma salvação pela lei, uma salvação pela guarda estrita da lei de Deus. E Paulo vai dizer, é claro, vai fazer a objeção dizendo, não, nós não somos salvos desta forma. Mas também havia outro grupo que estava exatamente no oposto, que diziam, somos salvos pela graça, não precisamos mais nos preocupar com o que fazemos ou deixamos de fazer, não importa se eu vivo uma vida libertina, no final das contas, sou salvo pela graça, e então não há problema algum. Portanto, há dois extremos aqui, tanto aqueles que diziam a necessidade absoluta da guarda da lei para a salvação, como também daqueles que diziam, já que somos salvos pela graça, nós não estamos mais debaixo da lei. E não somente isso, podemos fazer o que bem entendermos. Afinal de contas, Cristo, Ele nos salvará, apesar de nós, da nossa vida e tudo mais. Então, eram os libertinos, aqueles que combatiam a lei, são os antinomianistas, eram contra a lei, desfaziam da lei. Mas Paulo agora ele vai dizer, olha, esses estão entre nós, e também devemos perceber, muitos, quando o apóstolo Paulo vai dizer, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí nós podemos perceber que Paulo não está dizendo somente, olha, pontualmente existe pessoas que têm pensamentos diferentes e que ou são
legalistas anulando a cruz de Cristo, ou que são libertinos e de igual forma anulam a cruz de Cristo, e que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. E Paulo vai dizer, são muitos. E isso é interessante nós observarmos, porque quem não quer uma igreja pura? Quem não quer uma igreja totalmente correta? Todos nós desejamos, todo crente sincero, todo aquele que é salvo deseja isto. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito, cuidado, entre o trigo há o joio. E não se é permitido, pela própria palavra do Senhor Jesus, tentar tirar o joio, porque ao tentar fazê-lo também arranca o trigo. Os dois vão caminhar, mas haverá um dia em que o Senhor Deus trará o seu juízo. Ele julgará a todos. Portanto, nós vemos aqui, há muitos, a igreja do Senhor, e a igreja na época do apóstolo. Quem era? A igreja foi organizada, formada, estabelecida pelo grande apóstolo Paulo. 10 anos já havia se passado da organização daquela igreja, quando o apóstolo tinha chegado lá em Filipos, e olha, ele já está combatendo contra os falsos mestres, os falsos ensinadores. Isso sempre haverá, meus irmãos. Um dos lemas da reforma protestante é a igreja reformada sempre se reformando. Vamos comemorar dia 31 de outubro, a reforma protestante. Nós aqui teremos uma programação no dia 28. Mas o que nós vemos? A igreja reformada, e o que os reformadores entenderam? Que há uma força centrífuga, podemos assim dizer, que sempre conduz a igreja para se distanciar da verdade. Há algo que leva a igreja à corrupção da verdade, e por isso a igreja sempre precisa estar se reformando, não se inovando, mas sempre trazendo ao eixo, ao trilho da verdade. E essa verdade como expressa na palavra de Deus, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas essa é a tendência da igreja. Essa é a tendência, porque sempre vão entrar novas pessoas, e talvez algumas pessoas com ideias estranhas à verdade. Alguns simplesmente que se adaptam à igreja, mas que nunca tiveram seus corações transformados, e no entanto exercem muitas vezes a influência. Portanto, há esse problema e sempre haverá. Aquele, portanto, que diz, eu quero uma igreja perfeita, nunca encontrará, porque sempre haverá. Não estou dizendo em termos de púlpito, mas em termos das pessoas que estão. Você nunca vai encontrar pessoas que vão estar completamente isenta de uma carga, muitas vezes, que já recebeu fora antes da conversão, ou que não se converteu, mas entrou na igreja da mesma forma. Paulo vai dizer que, portanto, não somente essas ideias dos desvios doutrinários, mas também que levam um desvio da conduta. Certamente, o pensamento do homem, ela resulta em práticas e ações externas. Como nós pensamos, assim somos. Como é o nosso pensamento, como é o nosso interior e o nosso entendimento, assim nós acabamos demonstrando isso. A Bíblia diz que é do coração que procede todas as coisas. Daquilo que nós entendemos, da nossa compreensão, nós acabamos refletindo aquilo que nós conhecemos. Paulo também nos diz aqui que, portanto, à luz da história de quem nós somos, nossa pátria está nos céus, nós somos cidadãos dos céus, diz o apóstolo Paulo. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos, a nossa cidadania é celestial. E percebo que Paulo não está dizendo nós seremos cidadãos dos céus, mas Paulo está dizendo que nós já somos cidadãos dos céus.
À luz então da doutrina do novo nascimento. Nós nascemos de novo e, como nascidos de novo, nós pertencemos agora a este reino, ao reino de Deus. Como brasileiros, nós nascemos aqui, por isso nós somos brasileiros. Nossa cidadania aqui, nós somos a nossa cidadania brasileira. No entanto, como aqueles que nasceram de novo, agora a sua cidadania é uma cidadania celestial. Nós somos cidadãos dos céus, diz o apóstolo Paulo. E a nossa visão, os nossos olhos devem estar voltados para lá. Paulo, portanto, está falando da doutrina do novo nascimento ou da regeneração. Paulo também fala do nosso Salvador. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. E por que Salvador? Porque essa era a condição da humanidade. Estavam perdidos nos seus delitos e pecados. A humanidade está nessa condição. Estão mortos. E nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E éramos, por natureza, filhos da ira, debaixo da ira de Deus. Essa era a nossa condição. E Paulo vai dizer: Cristo nos salvou. Ninguém precisa de um Salvador se não estiver perdido. Ninguém precisa de um médico se não está doente. Pressupõe, portanto, a doutrina da queda. Nós caímos, a corrupção veio desde a nossa infância, desde quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Nós já nascemos, já fomos concebidos como pessoas pecadoras. O DNA do pecado já estava ali presente. Por isso, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores por natureza. Uma criança, ela não se torna pecadora, ela tem a fase da inocência, ela é pura, ela é um anjinho, ela é um santinho, e depois ela peca, ela deixou esse status. Não, ela sempre é de natureza pecaminosa. É como uma árvore que ainda não produziu seus frutos, mas a natureza da árvore já está ali, a corrupção já está ali. Por isso nós precisamos de um Salvador. O homem não pode mudar a si mesmo, ele não pode mudar o seu coração. Nós não podemos mudar a nossa vida pelas nossas próprias forças, pela estratégia lá dos que defendiam a lei como meio de salvação. Ou, muitos, pior ainda, aqueles que diziam: eu já estou salvo em Cristo, podemos fazer o que bem entender. Mas fala sobre esse estado de perdição. Fala também do nosso Salvador como nosso substituto, nosso Redentor, aquele que nos substituiu. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa deve morrer. Essa é a lei. Essa é a condenação para o pecador. E como pecador e pecado não andam separados, andam juntos, o pecador morre por causa dos seus pecados. E então Cristo morreu por nós. Ele deu a sua vida para nos redimir da nossa culpa, do nosso pecado. Mas agora Ele é Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. E devemos então entender, à luz do fato da salvação, da realidade da salvação, é de que nós passamos, não somos mais de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos agora ao Senhor, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos comprados, não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Portanto, nós não somos mais de nós mesmos, somos servos de Cristo. Ele é o nosso Senhor, aquele que é Jesus, o Salvador, o Cristo, o enviado por Deus. E também nós vemos a doutrina da glorificação, a doutrina que fala o qual transformará o nosso corpo de humilhação. E nós aqui estamos lutando, nossa vida aqui é uma grande luta. Nós sabemos das nossas limitações, mas sabemos também que um dia estaremos com o Senhor. Quer seja ao atravessarmos aquele último obstáculo, a morte, e nos encontrarmos com o Senhor, e estaremos com o Senhor,
ou então se Cristo vier antes da nossa morte. Mas, independentemente, essa é a nossa expectação. E não somente que estaremos com Cristo, mas onde o nosso próprio corpo de humilhação será transformado num corpo de glória, estaremos no estado de glorificação. E esse é o estágio final. E Paulo já está olhando para esse ponto final, onde para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele tem o poder. Foi demonstrado na cruz do Calvário, foi demonstrado na sua ressurreição, foi demonstrado no seu ministério, quantas coisas ele fez, e ele continua a fazer. Agora vem essa exortação do apóstolo Paulo: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo como que vai falar a aplicação dessas doutrinas todas. Não tem como o apóstolo Paulo dar algo, dizer, olha, façam isto ou aquilo. Paulo, ele sempre fundamenta a prática cristã à luz da doutrina. Ele diz, portanto, haja vista, tudo isso que nós vimos, tudo isso que eu passei a ensinar para vocês, tudo isso que qual é a expectação, o que se espera que a vida de vocês sejam. E é isso que Paulo vai falar. O que é a vida da igreja? Mas antes dele fazer essa aplicação da doutrina, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele é tão excepcional na sua mente, ele aplica a doutrina, né? Faz a aplicação, mas ainda assim, falando doutrinariamente, falando sobre a igreja, falando sobre a doutrina da igreja, a natureza da igreja e o caráter da igreja. Portanto, de uma certa modo, ele está falando sobre eclesiologia. O que a igreja é? Entendendo que igreja não é uma denominação, não são essas 4 paredes, não é uma instituição. Igreja somos nós. E qual é o caráter desta igreja? Qual é a natureza da igreja, para que possamos também entender qual deve ser o tipo de vida que nós devemos viver, qual deve ser o nosso grande sonho, que nós devemos almejar. Mas antes de Paulo falar e retratar sobre a natureza e o caráter da igreja, eu gostaria de antes observar quanto Paulo, o pastor, Paulo, aquele que pastoreou, que passou por Filipos, e nós conhecemos em Atos ali a situação que ele passou, as adversidades, como ele foi açoitado, lançado na prisão, como ele, enfim, depois até o carcereiro de Filipos acaba se convertendo também por meio do Evangelho, como acontece aquele terremoto, coisas aconteceram, como houve conversões ali. Paulo, portanto, começa aquele trabalho, lembrando que começa lá antes, quando ele está querendo ir para Bitínia, e Deus, pelo Espírito, diz não. Ele vê um macedônio dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos, e ele então segue por este caminho, e passa por Filipos, onde a primeira cidade já na Europa, deixando a Ásia, indo para a Europa, do Evangelho chegando a esse novo continente. E lembrando que depois daí, o Evangelho também chega a nós, por meio daqueles que moravam no continente europeu. E Paulo pregou, fundou os alicerces, estabeleceu os alicerces ali. E ele descreve aquela igreja, aqueles irmãos, na verdade, minha alegria. Eu me alegro nos irmãos. Eu olho para os irmãos, eu me alegro nos irmãos. O sonho de todo pastor é olhar o fruto pacífico do seu ministério. É ver que o Evangelho não foi em vão. É de perceber que há resultados,
de que há vidas que foram transformadas pelo poder daquele Evangelho, que é a anunciação de Cristo Jesus, anunciando Cristo. E este Evangelho, que não é uma questão psicológica, não é uma manipulação emocional, que pessoas recebendo e pela operação eficaz do Espírito Santo, convertendo essas pessoas, onde elas agora estão dispostas a darem as suas próprias vidas por causa de Cristo. Esse é o Evangelho. Imaginou? Uma pessoa um dia não é cristã, não tem temor de Deus, não quer saber nada de Deus, ouve do Evangelho. No dia seguinte, alguém chega e diz: ou você renuncia esse Evangelho que você acabou de abraçar, ou você morre. E ele diz: eu prefiro morrer. Que Evangelho que muda, que transforma, que faz algo completamente diferente. Mas não é o Evangelho intelectualizado, não é simplesmente as informações acerca do Evangelho, mas é o Evangelho entrando no coração e mudando e convertendo, concedendo o novo nascimento, a regeneração, a remissão dos pecados. Paulo, portanto, olha para aqueles irmãos e diz: eu me alegro, minha alegria, vocês são minha alegria. Eu me alegro de que eu passei por aí e não foi em vão o meu ministério. Mas ele não somente vê como a alegria. E é claro que, apesar das lutas, das dificuldades, como nós acabamos de ver, a igreja tinha suas lutas, tinha os seus falsos mestres, tinha lá os que estavam incitando e querendo ensinar uma libertinagem religiosa, mas tinha aqueles que permaneciam firmes na fé. Sempre vai ter esses. Portanto, uma igreja imperfeita não é justificativa para dizer: não vou para a igreja. Tem um irmão lá que é chato, tem um irmão lá que é libertino, tem um irmão que eu não vou mais para a igreja. Paulo não diz isso. Paulo não fala desta forma. Pelo contrário, ele se alegra na igreja. Mas não somente ele se alegra naqueles irmãos, ele vai dizer: é coroa, minha alegria e minha coroa. É como que dizendo sobre aqueles galardões que ele há de receber, coroa da vida, como algo que vai ser demonstrado, é algo perceptível. Olha aqui o resultado do trabalho, é algo que se vê, é como se é manifesto de uma forma gloriosa. São diademas, portanto. Mas ele mostra também que o seu estado, a sua condição de sua humildade como pastor. O pastor Paulo, humilde. Ele, embora sendo apóstolo, tendo tido revelações, dos quais ele diz: não é lícito falar. Há coisas extraordinárias, experiências. E ele tinha sua convicção acerca do seu chamamento, da sua vocação, do seu apostolado. Ele diz: apóstolo, não da parte de homens, mas de Deus. Sou apóstolo. Não sou inferior àqueles apóstolos, aqueles que estavam primeiramente com o Senhor Jesus. Deus o concedeu a ele apostolado. Mas ele não é alguém que está em cima, andando a 30 centímetros acima do chão, com todo orgulhoso, peito estufado. Ele olha a igreja e diz: irmãos amados. Não está aqui alguém que está no pedestal, mas alguém que está junto. Ele não olha para si mesmo: a igreja vai servi-lo, ou ele é um déspota, aquele que manda na igreja, aquele que dita as regras. Meus irmãos,
Quem está no ministério já há muito tempo, já viveu para ver muitas coisas. Muitas vezes pastores que acham que são donos das ovelhas e que eles devem ser servidos pelas ovelhas. Quando o reino de Deus diz, o maior no reino é o menor, é aquele que serve. Um espírito contrário a esse espírito. E nós observamos muito bem na vida do apóstolo Paulo. Conheci também pessoas de uma maturidade, de uma espiritualidade, de um conhecimento teológico, uma percepção tremenda, que poderia se assentar e ser o conselheiro daqueles que não têm o entendimento como ele. No entanto, está lá junto, sentado junto. É claro que eu me refiro a uma pessoa em particular, mas a humildade, algo tremendo. Irmãos, amados, há uma saudade, há um relacionamento de afeição, há um carinho. Ele os ama de uma forma calorosa. O pastor Paulo. Depois ele diz, sim, amados. Novamente ele reforça, irmãos amados. E agora ele vai dizer, sim, amados. Ele há um amor por eles. E ele vai concluir, permanecei deste modo firmes no Senhor. Não se deixe levar, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, permaneçam firmes. E lembrando de que não é uma questão, o que é a verdade? Cristo é a verdade. Não é o que uma pessoa diz, o que outro grupo diz. Lembrando que a centralização é Cristo. Ele é a verdade. Portanto, fiquem firmes no Senhor, diz o apóstolo Paulo. E ele mostra também a sua humildade, quando já começa no verso 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ele não ordena, ele não diz, olha, vamos colocar aí, vamos resolver essa parada, eu estou mandando, façam assim. Ele diz, eu rogo, estou quase que suplicando, eu estou fazendo uma súplica para vocês. Pensem concordemente. Novamente vemos o modo carinhoso do apóstolo Paulo tratar as ovelhas, de tratar os irmãos, de tratar aqueles que era a alegria dele, que era o resultado do seu ministério. E diga-se de passagem, um ministério árduo, um ministério sofrido, um ministério que quem já viu a biografia de Paulo, quantos açoites, quantas prisões, quantos apedrejamentos, quantas situações terríveis por amor a vós, diz o apóstolo Paulo em todas essas circunstâncias. Mas depois de observarmos um pouco sobre Paulo, o pastor, com seu coração pastoral, Paulo também, nós podemos entender aqui um pouco sobre a natureza e o caráter da igreja, que deve, de fato, nortear as nossas vidas como cristãos. Nossa vida, no nosso relacionamento também. Primeiro, Sintique pense concordemente no Senhor, que elas foram pessoas que trabalharam, se esforçaram comigo no Evangelho. A igreja, a tarefa principal, primordial da igreja é trabalhar no Evangelho. O cristão foi chamado para exatamente isto. Não simplesmente eu sou salvo, eu fui salvo,
agora eu vou deitar numa rede e vou tomar água de coco e vou começar a cantar. Para o céu eu vou, para o céu eu vou, qualquer música dessa natureza. Estou indo para o céu, se embalando numa rede. O cristão é aquele que arregaça a manga, é soldado de Cristo. Ele se alistou no exército de Deus, e a sua missão, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E isto envolve Evódia, envolve Sintique, envolve a mim, envolve a você, envolve a toda a igreja. Trabalhar no Evangelho. Essa é, portanto, a tarefa primária da igreja cristã. Ela é ser missionária. Nós devemos considerar isto. Esta é a nossa obrigação primária, falar de Cristo. Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo, em tempo ou fora de tempo, não importa, compete a nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto que nos compete como igreja. Não importa o quão tenhamos sido aprovados pelos homens, bem-sucedidos nos nossos negócios, se nós não cumprimos o nosso dever primário como igreja, falhamos terrivelmente e miseravelmente. Precisamos entender que temos uma obrigação como cristãos. É claro que nem todos farão da mesma forma, mas todos terão a mesma missão. O mundo, como é que está o mundo? O mundo, ele jaz no maligno. E nós precisamos tirar ou proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar aqueles que estão nas garras do maligno. Aqueles que virão nós não sabemos, compete a Deus, mas compete a nós a proclamação. O mundo está em trevas, em densas trevas. E não é à toa que Deus não somente nos colocou na luz, mas Ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz. Nós não estamos num quarto iluminado. Nós somos os próprios luzeiros que precisa ir aonde as trevas estão imperando e anunciar. Não nos acovardar. Não é ser sal no saleiro, mas é ser sal lançado na carne. Lembrando que nos tempos antigos era a maneira pela qual a carne era preservada. Não havia sistema de refrigeração. Salgava ali e a carne se preservava. Ele está dizendo, nós não somos sal do saleiro, sal do mundo. É o mundo que está em corrupção. É como uma carne que, se não houver aquilo que estanque, a podridão, ela vai sim desenvolver, vai se desenvolver em uma grande podridão. Nós somos luz, não para iluminar aqueles que já estão iluminados, mas somos luz para iluminar, levar a luz do Evangelho aonde há trevas. Os homens se segregaram de Deus, separaram de Deus por causa do pecado. Nós estamos em comunhão com Deus e devemos exercer o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo por meio de Cristo Jesus com Ele. E quem vai anunciar? Quem vai falar? A igreja. O mundo está no controle de Satanás e nós precisamos conduzir para que pessoas que estão neste mundo sejam controladas não mais por Satanás, pelo Deus deste mundo, pelo príncipe deste mundo, mas serem controladas por Deus, o Redentor, o Salvador. As pessoas estão em prisão, são escravas e nós precisamos levar a liberdade que vem pelo Evangelho. As pessoas estão em conflito com Deus,
são inimigos de Deus e precisamos levar a paz. Mas Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, podemos entender ali que os apóstolos foram chamados para isto. 4:33 nos diz: diz a palavra: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E nos diz que, enquanto isso acontecia, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E alguém então pode dizer: bom, isso são os apóstolos, Deus chamou os apóstolos, mas no capítulo 8, do mesmo livro de Atos, nos diz no versículo 4: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja foi dispersa por causa da perseguição, e onde eles estavam indo, estavam pregando a palavra, estavam anunciando. É o querigma, é a proclamação. Eles estavam proclamando a palavra, e só tem uma maneira de proclamar a palavra: abrir a boca, falar. Eles não estavam lá vivendo uma vida tão santa, e as pessoas olhavam para eles e diziam: olha, eu quero aceitar o Deus que você serve. Nossa vida vai autenticar nossa mensagem, mas a nossa vida não é o Evangelho. Nós precisamos falar. Mas não somente aí, mais adiante também, no capítulo 11 de Atos, tanto algumas páginas adiante, no verso 19 e no verso 20, nos diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles entenderam nesse sentido que era primeiro aos judeus, e eles estavam, mas continua o texto, diz: mas alguns deles, porém, que eram de Chipre, eles já eram mais ligados aos gentios, e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Está dizendo aqui, onde eles estavam indo. E esse é o sentido daquele texto da grande comissão, indo por todo mundo. Ele, na verdade, foi traduzido como: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas se o ir, ele é imperativo, nós devemos ir. E para onde? Não sei, eu tenho que ir. Mas não, é indo. Onde você estiver indo, pode ser no seu trabalho, sua empresa, seus familiares, não importa. Onde você estiver indo, aí está daí o imperativo: pregai o evangelho. Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E isso deve ser para todos nós. E a tarefa missionária da igreja é para todos os cristãos individualmente. Para aqueles que dizem: pastor, que tem que fazer? Não. A boca fala do que o coração está cheio. Não é só o coração do pastor que deve estar cheio do evangelho, mas é o coração de todo crente, de todo aquele que foi salvo, todo aquele que foi transformado, que nasceu de novo. Ele vai ter algo para falar. Mas é claro que não somente é uma questão de sair falando, devemos notar o conteúdo da mensagem. Está falando sobre o Evangelho. O Evangelho são as boas novas estabelecidas por Deus para a salvação do homem pecador por meio de Cristo Jesus. É isto que nós devemos falar. E qual é um perigo? Há um perigo, como já estava acontecendo na igreja de Filipos. Alguns estavam falando,
alguns estavam proclamando um outro evangelho, falando uma outra coisa e anulando com isso a cruz de Cristo. Portanto, o perigo de pregar um outro evangelho, um evangelho legalista ou o evangelho libertino, não importa. Lembrando que o evangelho nos leva a guardar a lei, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Mas hoje nós vemos o perigo do evangelho da prosperidade, onde as pessoas acham que receber Deus é ter o passe ou ganhar alguma coisa ali que vai conduzi-lo à prosperidade material, o céu na terra. Outros já pregam o evangelho do entretenimento. Venha, é legal, a igreja é legal, é joia, é cheia de atividades. Cuidado, eu não consigo imaginar a igreja primitiva pregando o evangelho do entretenimento. Sabe por quê? Eles diziam: se tem certeza, nós temos aí perseguidores, a grande tribulação. Estevão já foi apedrejado ali, a igreja está sendo perseguida, outros já têm sido presos. Existe um tal de apóstolo Paulo, apóstolo não, tem um tal de Saulo, que ele persegue com firmeza. Tem certeza que quer seguir a Cristo? Você acha que o evangelho do entretenimento, vem cá e você vai se divertir, olha como é legal, é até estranho a tudo aquilo que Jesus diz, que a porta é estreita, o caminho é apertado. É estranho aquilo que Jesus diz, que quem quiser ser meu discípulo, tome a cruz, negue-se a si mesmo todos os dias. Estranho como as pessoas se deixam levar por um evangelho. Mas alguns dizem: não, primeiro você usa o entretenimento para atrair as pessoas, depois você prega o evangelho. Mas quem disse que essa é a metodologia usada por Deus? Não, meus irmãos, em absoluto, não. Todos podem, e aí nós vemos, na natureza da igreja, todos podem e devem cooperar. Como? Ore. Como é que vocês pensam que uma igreja pode crescer sem oração? Às vezes a igreja joga tudo nas costas do pastor. O pastor que ora, o pastor que prega, o pastor nunca ora pela igreja, nunca ora pelo ministério, nunca ora pela salvação de pessoas. Muitas vezes não ora nem pelos seus próprios filhos, dizendo: ó Deus, salva os meus filhos. Mas acho que a igreja vai fazer milagre. Orar, testemunhar, abrir a boca, dar razão da nossa fé. Que lamentável é quando você pergunta para um crente alguma coisa e ele não sabe nada sobre a fé que ele diz professar. Que grande desserviço é. Fale um pouco sobre o evangelho. Fale um pouco sobre Cristo. Fale um pouco sobre a sua esperança. E a pessoa amarela não sabe o que dizer. Ah não, é o pastor que sabe. Meus irmãos, todo crente deve saber a esperança da sua salvação. Afinal de contas, não é a esperança da salvação do pastor, é a esperança da sua salvação. E ninguém será salvo na ignorância. Não existe fé na ignorância. Todo mundo, todos que creem, é porque eles já conhecem alguma coisa. Falar de Cristo, contribuir. Como eu posso ser cooperador para que o evangelho avance? Contribuindo. Diz um
um puritano. Eu não acredito numa conversão do coração quando o bolso não se converte. A pessoa, ele tem uma dificuldade. Seu coração está pegado. Ele não consegue entender ou apoiar nesse sentido. Apoiar o trabalho. Estar lá, participar, frequentar, viver o Evangelho. Há muitas maneiras, portanto, de nós participarmos nesse trabalho do Evangelho. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala sobre estar firme na verdade quanto ao Senhor Jesus Cristo. Pense concordemente no Senhor. Não há possibilidade de cada um pensa alguma coisa, porque a verdade ela é o que é. Não há possibilidade de a verdade dizer duas coisas concernente à mesma situação e ser diferentes. A verdade ela é o que é. E há essa necessidade, estar cônscio da verdade de que Cristo é o Senhor. Porque se eu penso diferente, que Cristo não é Senhor da minha vida, ou eu faço o que eu bem entendo na minha vida, ou Cristo não manda em mim, não há. Como? Cristo não é o meu Salvador. Cristo não é o único e suficiente Salvador. É Cristo mais as obras. Ou é só a graça que não precisa de fazer mais nada. E não há santidade. Quando Paulo está falando tanto sobre santificação aqui, Cristo como o fundamento, como a base, Cristo como o elemento catalisador, unificador. Não há unidade da igreja sem Cristo. Cristo, ele une a igreja. Na medida em que uma pessoa é salva em Cristo, tem Cristo no seu coração, ele está unido a outros. Não existe uma unidade forçada, existe ajuntamento. Unidade é diferente. Se nós pegarmos um monte de azeitona e colocarmos num pote, nós vamos ver ali um ajuntamento de azeitonas. Aí você prensa, passa pela prensa, esmaga, vira azeite. Você não consegue mais identificar. Isso aqui é azeitona, tal, isso aqui. Vira uma coisa só. É possível uma igreja estar cheia de ajuntamento, não estar unida. Para ser unida precisa passar pela prensa, precisa estar em Cristo, senão não há unidade. A unidade em Cristo. Cristo deve ser o tudo para uma pessoa. Sendo tudo para você, sendo tudo para mim, meus irmãos, vamos estar unidos. Mas se é tudo para mim e não é tudo para você, nossos pensamentos serão diferentes. Se Cristo manda na minha vida, mas não manda na sua, certamente andarão dois juntos se não houver acordo, se não houver o mesmo pensamento. E Cristo, ele é esse elemento catalisador, unificador, que une a igreja. E por fim, deve ter a mesma mente, mensagem certa, ou unidade. Devemos ter unidade. A igreja, ela deve ser unida. Paulo vai dizer que elas haviam trabalhado juntas, se esforçaram comigo no Evangelho, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. A ideia é de atletas que jogam numa mesma equipe. Tu já viu um time de futebol que cada um faz o que bem entende? Um corre para a direita, outro corre para a esquerda, um vai para lá, outro vai... Cada um... Gente, não há vamos avançar, e vamos recuar, ou vamos todos juntos, vamos dar as mãos e vamos enfrentar. Certamente não haverá vitória. A ideia, portanto, de um time que começa cada um, é o estrelismo, e cada um quer agir por conta e risco. Paulo, ele vai dizer sobre esta unidade, e ele usa um exemplo do jugo, que ele já estava
a ti, fiel companheiro de jugo. Ele está se referindo a alguém, talvez indeterminado aqui o nome. Outros acho que talvez o nome esteja aqui presente, mas a ti, fiel companheiro de jugo. Jugo é aquele que você coloca nos animais e eles, passo por passo, vão caminhando juntos e vão arando a terra. O jugo que é colocado nos animais. E é por isso que não poderia colocar o jugo em animais diferentes, um cavalo e um boi, animais diferentes. Não dá. Os animais são diferentes. Não vai funcionar. Assim também, haver essa unidade de pensamento. Irmãos, concluindo, a igreja ela pode passar pelo ataque de Satanás para dividi-la, pensamentos errados. Qual é a maneira pela qual nós lutaremos pela boa doutrina, por aquilo que é correto, quando vamos permanecer juntos, não vamos nos dividir. Aqueles que estão em Cristo e abraçaram o Evangelho da verdade, fará com que, ainda que haja ataques tão próximos, que muitos, que eu vos dizia e vos digo até chorando, que estão no meio de nós, mas ainda assim, quanto a vocês, como diz o apóstolo, deste modo, vocês fiquem firmes no Senhor, se estabeleçam firmes no Senhor. E Paulo, no final, ele vai dar um grande encorajamento, dizendo que esses se encontram no livro da vida. Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé, agora estou somente aguardando a coroa da vida. São aqueles que se encontram, se acham, seus nomes se acham no livro da vida. Pode ser percebidos pela sua piedade, sua santidade, a sua centralidade em Cristo, onde Cristo é tudo para ele. Como é que eu sei que alguém é mais do que mero crente, que ele é um cristão? Porque ele se parece com Cristo. Crente dá a ideia de fé, crer. Todo mundo aqui crê. Cristão é um pequeno Cristo. Se parece com Cristo. Que Deus nos conceda a sua graça e possamos ser de fato e de verdade cristãos. E a nossa esperança e certeza, porque a fé é a certeza, é a convicção de que, agindo assim, tendo essa experiência do novo nascimento, eu não tenho nenhuma dúvida de que o nome está escrito no livro da vida. Não haverá perfeição, não haverá aquele estado de estou perfeito, porque para você dizer que é perfeito, você necessariamente precisa anular a lei de Deus, ou rebaixá-la. Ela está lá em cima, eu sei que eu não consigo, mas eu sei que estou em Cristo. Que os irmãos também possam estar sempre em Cristo. E que Deus assim nos abençoe. Amém?